Agora, o casamento pleiteou, ou não tinha testamento, ele pleiteou parte dele. Mas se tivesse testamento, não teria direito. Teria também. Teria também. Sabe por quê? Porque assim, no nosso direito civil, no Brasil, eu quero que vocês comecem a conceber assim, dentro do direito civil, alguns pontos do direito civil, algumas relações, elas são regidas de modo mais ou menos idêntico em vários países. No campo do direito das obrigações, por exemplo, uma matéria que regula os contratos, o direito civil brasileiro, o nosso Código Civil, desde o Código Civil de 16, ele é mais ou menos uma cópia dos fundamentos que tinha no Código Civil alemão e no Código Civil suíço, que vigia no início do século XX. O nosso direito civil, nesse aspecto, é um pouco diferente do direito civil contratual do sistema francês e italiano, que é um pouco diferente. O nosso segue a orientação do direito civil germânico, alemão e suíço. Só que no campo do direito de família, por exemplo, cada país, de acordo com a sua cultura, tem regras diferentes. Tem país, por exemplo, que admite o casamento entre homens ou entre mulheres. Aqui no nosso ordenamento, e por isso a ordenança abre a sucessão. Os primeiros que são chamados são os descendentes dele. Quem é descendente? Descendente é aquele parente, na chamada linha reta, daqueles que descendem uns dos outros, e é chamado descendente no primeiro grau de parentesco. No caso da relação entre pai e filho, na linha descendente, na linha reta descendente, o primeiro parente do pai é o filho. Se de repente, quando esse pai aqui tiver vindo à morte, o filho dele já tivesse falecido antes, se ele fosse pré-morto, chamaria daí os descendentes no segundo grau, que seriam quem? Os netos. Mas de repente a pessoa que é o autor da herança, ela morre e não tem descendentes, não teve filhos. Na ausência dos descendentes, aí vamos para a linha reta, na ascendente. Então, estou eu aqui. Quem é o meu parente na primeira linha ascendente? Se na descendente o primeiro parente é o filho, na ascendente o primeiro parente é meu pai. Se de repente meu pai fosse pré-morto e eu tivesse avô vivo, na segunda linha viria o meu avô. Se não tiver ninguém, um parentesco de linha reta, aí existe uma outra linha de parentesco que são os colaterais. Só que os colaterais não entram ainda na ordem. Depois dos descendentes ou ascendentes, não tendo nenhum deles, o cônjuge ou companheiro. O homem da mulher casada, aquele que fica supérstite como viúvo. Viúvo ou viúva, eles são chamados para herdar. Se não são casados, pode ser a relação de não estar, ou prova que existe a relação fática, está na ordem de vocação hereditária. Mas de repente a pessoa não tem nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge ou companheiro. Daí vem aquela outra linha de parentesco que alguns chamam de transversal ou parentesco colateral. Esses parentes chamados colaterais, eles são aqueles que têm parente consanguíneo, têm parentesco de sangue, mas eles não descendem uns dos outros diretamente, eles descendem a partir de um tronco comum. Olha, então se nós colocarmos aqui a minha pessoa, o Paulo, e colocarmos o meu pai, eu descendo dele, mas o meu pai teve além de mim mais 3 filhas, eu tenho 3 irmãs, eu não descendo diretamente delas, mas eu e elas descendemos do mesmo tronco comum. Então o meu parente mais próximo na linha colateral são as minhas irmãs, que é parentesco de segundo grau. Para mim saber quem é o meu parente colateral, eu tenho que sair de mim e subir até o tronco comum. O tronco comum entre eu e minha irmã é meu pai. Subo um grau para ele e desço um grau até ela. No terceiro grau colateral,
vão estar os filhos das minhas irmãs, que são meus sobrinhos. Daí pode acontecer de repente que meu pai só teve a mim de filho. Eu não tenho nenhuma irmã e nem sobrinhos. De repente, então, nós temos que buscar outros parentes que eu possa ter. O meu pai teve irmãos. Então eu tenho que subir do meu pai para aquele que é o tronco comum entre meu pai e os irmãos dele. Quem seria esse? O meu avô. Aí no meu avô, que é o tronco comum entre meu pai e os irmãos dele, é que eu vou descer para os meus tios. Os meus tios, eles também são parentes da minha comunidade. E por último, os meus tios têm filhos. Quem são os filhos dos meus tios? Meus primos. Agora olhem qual é o grau de parentesco dos meus primos. Esse aqui é meu tio, esse é meu primo, aqui é meu avô. Se eu quiser saber quantos graus tem de mim até meu primo, eu tenho que sair de mim do meu pai, 1 grau. Do meu pai para o meu avô, 2 graus. O meu avô, ele é o ascendente comum entre todos nós, meu pai, meus filhos e meus primos. Agora eu vou descer do meu avô, então, para o meu tio, 3 graus, e para o meu primo, que é meu parente de 4º grau. Eu às vezes ouço o pessoal falar, ele é meu primo de 1º grau. Parentesco de 1º grau só é na linha reta, ou na descendente ou na ascendente. É o parentesco de pai para filho, ou então de filho para pai. Primo é parente de 4º grau. Primo está tão longe, mas está tão longe, que na ordem de evocação hereditária ele é o último colateral a ser chamado. Se não tiver nem primo, não tem herdeiro, não há sucessores. Vou perguntar, e como é que fica daí? Vão estudar uma figura no direito de sucessão chamada herança jacente. É a herança que fica, porque alguém morreu e não tem herdeiros. Quem vem arrecadar os bens daí é o poder público. Vai ao poder público esses bens. Deixa eu só concluir. Por que é que daí aquele filho popular dele, leitor reconhecimento, por que é que mesmo tendo herdeiros e mesmo tendo testamento, ele também recebeu o quinhão? Porque no nosso direito de sucessão é assim. Até o cônjuge companheiro, excluídos os colaterais. Esses 3 aqui, essas 3 classes são chamadas de herdeiros necessários. Quem tiver qualquer um herdeiro numa dessas classes, ele pode até fazer testamento, ele pode até nomear outras pessoas como herdeiros testamentários. Só que no direito de sucessão diz que no testamento ele só pode dispor de no máximo 50% dos bens, porque os outros 50% ele é uma reserva chamada de legítima, que vai ter que vir para essa vida. Nesse caso, então, que é que esse filho foi reconhecido posteriormente, ele teria direito na condição de descendentes. Quando foi reconhecido quando foi reconhecida a paternidade, ele teria direito de exigir a sobrepartilha dos bens. De repente a divisão que havia sido feita inicialmente, teria que ser refeita, que apareceu mais um herdeiro necessário. Se não houver herdeiro necessário, se tiver só colateral, de repente o autor da herança vive meio distante dos parentes colaterais. Que esse primo lá, que nem parentes são, talvez não tenha qualquer afinidade com eles, ele prefere deixar em testamento todos os bens dele para qualquer um estranho. E daí ele pode. Porque os colaterais não são considerados herdeiros necessários e não vigora para eles a limitação legítima. Esse caso aí, quando o parente do primo distante vai herdar, ele não sabe que vai herdar. Tem alguém que corre atrás ou é responsabilidade dele correr? No princípio, cabe a ele tomar conhecimento, porque se ninguém se habilitar, ele vai para a herança na certa. No caso, alguém mora sozinho, acontece um acidente quando ele morreu. Aí não tem muito contato com o parente. Aí quanto tempo o Estado tem para esperar também? O Estado quando vai fazer a arrecadação da herança crescente, ele primeiro vai arrecadar os bens. E daí, antes deles passarem ao domínio do Estado, vão ser publicados editais para
que eventuais interessados na sucessão venham se habilitar a ela. O juiz fixa o prazo, ele pode, dependendo das circunstâncias, fixar prazos de até meses para que os interessados tomem conhecimento do edital. Mas depois que passou aquele prazo, não apareceu ninguém, vale ter um ditado que se usa no direito, que diz que o direito não socorre aqueles que cochilam, aqueles que dormem. Tem que ficar esperto. Então, quem tem parente veio de longe, se é pobre, esquece, deixa pra lá, não interessa. Agora, se tiver algum que for meio abonado, é bom sempre ter notícia dele. E aí, parente, tudo bem aí? O Estado só quer saber dele. No dia que ele não dá notícia, o parente morreu. Vamos lá ver quem sobrou. O Estado só quer saber dele. Na falta na inexistência de herdeiros necessários, caso exista só o colateral, tipo irmão, ele pode ser deserdado também, pode doar para o cachorro, para o... Atenção, ó. Deserdado só precisa ser os necessários. Porque a lei impõe a legítima para o autor da herança em relação a eles. Os parentes colaterais, eu não preciso me preocupar em deserdá-los. Por que eu não preciso? Porque se eu não tiver nenhum herdeiro necessário e não quiser deixar nada para os colaterais, eu posso fazer um testamento em que eu deixo a universalidade de um patrimônio para qualquer pessoa. E agora vem uma outra questão que mencionou: gato, cachorro, passarinho. Tem países em que é permitido que na sucessão, por meio de testamento, você transfira o teu patrimônio para que alguém administre em prol do papagaio que fez companhia, do gatinho que fez companhia. Um tempo desse, uma senhora velhinha deixou uma fortuna no gatinho, no cachorro. No nosso ordenamento não se concebe isso. Existe a possibilidade de uma constituição de um negócio que no direito da sucessão você não estudar por um nome bem estranho. Assim, ó. Você pode deixar herança um cachorro, um animal? Não. No nosso direito, não. Em alguns outros países é permitido. No nosso direito de sucessão existe um negócio chamado fideicomisso. Esses testamentos que são feitos nos outros países que permitem que você deixe o patrimônio destinado aos cuidados, para a administração e o cuidado do animal, ele é tipicamente a figura do fideicomisso no nosso ordenamento. Na verdade, o que é que o testador, naqueles casos, ele faz? Ele transmite o patrimônio para uma determinada pessoa, dizendo: os bens passam ao teu domínio, ao teu patrimônio, mas você tem a incumbência de aplicar esse patrimônio para o benefício, para o bem de tal animal. Então, cabe você cuidar do animal. Vai ter que despender, de repente, outras poucas que recebeu com o animal. Mas por que eles assemelham ao fideicomisso? Porque no dia que o animal morre, daí aquele que o nosso direito seria o fideicomissário, que recebeu aquele patrimônio para aquela administração, é que nós temos o domínio pleno, fica tudo com ele. No nosso ordenamento, o fideicomisso é assim. De repente eu faço um testamento, digo exatamente assim: vou passar para ti os meus bens, só que quando você morrer, esses bens vão ser transmitidos não para os teus herdeiros, mas sim para tal pessoa. Ou seja, tu vai ter a propriedade desses bens até o dia da tua morte. Quando você morre, passa daí para aquele que eu indiquei. Se você morrer, transmite a propriedade para o outro. Mas se o outro, que é o beneficiário desse fideicomisso, morrer antes de você, com a morte dele também morre a cláusula. E você que tinha uma propriedade resolúvel, passa a ter a executiva. Por que não pode ter o fideicomisso em relação aos animais no nosso país e lá fora permite? Porque animal, no nosso ordenamento, não tem personalidade jurídica, não pode ser sujeito de direito. Como é que vai transmitir a ele bens no patrimônio?
só se considera pessoa, nosso sistema jurídico, ou entra do outro lado de ter razão. No caso, animais. Então, não pode ter testamento para nenhum tipo de animal de estimação. Vocês podem fazer até essa fica comitente o autor, declaração, fica o comissário que recebe os bens até a morte dele, e quando ele morre, transmite ao beneficiário do terceiro. Perfeito? Perfeito. Os negócios intervivos, daí eu já falo dos negócios causa morte.